E com a presença de 40 líderes mundiais, a presidenta eleita de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, tomou posse no dia 27 de janeiro. Primeira mulher eleita a presidir um país da América Central, Xiomara Castro se define como feminista, antipatriarcal, revolucionária e inclusiva. A posse reuniu cerca de 30 mil pessoas no Estádio Nacional de Tegucigalpa, que nas primeiras horas do dia já estava cheio com a presença de populares, militantes e convidados. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Camilo Capiberibe, deputado federal pelo PSB do Amapá, membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e vice-líder da minoria. Boa noite, deputado Camilo Capiberibe. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma satisfação poder conversar sobre um tema tão importante aqui para a nossa região. Maravilha. Deputado, o senhor esteve presente na posse da presidenta de Honduras. Fala pra gente como que foi o clima, o discurso da presidente, o que o senhor sentiu? Olha, um clima de muita alegria, muita emoção das pessoas que estavam ali desde 2009, com o golpe que foi dado no então presidente Manuel Zelaya, que é hoje o marido da presidenta empossada, que já está no exercício das suas funções para a qual ela foi eleita. Isso tudo estava assim, muito, eu diria, entalado na garganta do povo hondurenho, e nós pudemos perceber o clima de muita emoção, de muita alegria e principalmente de muita esperança, né? A posse da presidente Xiomara, que assim, foi uma grande festa, parou, o país inteiro parou para poder acompanhar, seja no estádio que estava lotado, né, de pessoas, era muito representativo, todo mundo estava ali, todas as classes sociais, enfim, uma festa muito bonita, mas também pelo que a presidenta se comprometeu na campanha e também no discurso de posse, que é colocar a prioridade, o combate à pobreza, fazer políticas de inclusão. Por exemplo, ela anunciou lá a isenção da cobrança da tarifa de energia das pessoas de baixa renda, né, de valorizar o respeito a políticas de gênero e uma postura de mais independência de Honduras, porque aquela região ali, em particular da América Central, é uma região que sofre uma influência muito dura, muito pesada, em particular dos Estados Unidos. Eu acho que a relação ali que está sendo construída é uma relação de diálogo, mas de independência, e isso foi o que eu senti, assim, que eu posso já adiantar sobre a posse dela. Deputado, ainda sobre a fala da agora presidenta eleita Xiomara Castro, me chamou a atenção, obviamente ela criticou os antecessores por razões óbvias, mas ela disse que prometia revelar o real estado das finanças e dos indicadores sociais. Me deu a impressão, ao ouvir, que ela também estava falando de uma falta de transparência dos governos antecessores e obviamente, uma pobreza gigantesca que o país vive. O que você tem para trazer também disso? Olha, eu entendo que, de fato, a maneira como as pessoas em Honduras tratam o governo anterior era uma ditadura. Ninguém tratava a gestão que antecedeu a posse da presidente Xiomara como assim, um regime de normalidade democrática. E um dos pontos importantes, por exemplo, em relação à pobreza, que os dados oficiais indicam ali algo em torno de 59% da população vivendo abaixo da linha de pobreza, enquanto os dados reais levantados por organizações independentes indicaria 71%, ou seja, o problema ele é muito mais grave. E além da questão da pobreza, existe a promiscuidade com crime organizado, que lá é muito forte. A questão do tráfico de drogas, você tem ali um corredor, né, utilizado pelo tráfico para levar drogas para os Estados Unidos. Então, assim, a tarefa da presidenta Xiomara é uma tarefa assim, muito importante também, porque além de enfrentar uma pobreza e uma violência muito grandes lá em Honduras, e nesses países que compõem ali a América Central, você também tem essas relações de muita promiscuidade com o crime organizado. Então a tarefa ela é muito grande. Deputado, e o que chama a atenção é que mesmo depois da vitória da presidente Xiomara,
A gente viu esforços de grupos derrotados e que não queriam deixar o poder em Honduras tentar a qualquer custo impedir a posse da presidenta eleita legitimamente, democraticamente, legitimamente eleita pelo povo de Honduras. Como o senhor bem falou, Honduras, o país está lá naquele corredor da América Central, desafio muito grande, pobreza, desigualdade, enfim, esse rescaldo de anos de atraso. Como é que está o clima especificamente e o que o senhor sentiu da presidente Xiomara na posse dela daqui para frente, deputado? Olha, o clima que antecedeu a posse foi de grande tensão em função da tentativa de golpe parlamentar, né? Se tentou ali digamos, uma mitigação da derrota das forças que estavam no poder, tentando ali artificialmente a conquista do parlamento. A gente sabe, porque vimos isso acontecer aqui no Brasil, que você pode ganhar o poder executivo, mas se você não tiver assim, uma base minimamente sólida e coerente, eu acho que isso tem que falar muito para o que as esquerdas vão fazer nessas próximas semanas, eu não digo nem meses, mas eu digo nessas próximas semanas em termos de união de forças, pensando no que na nossa eleição aqui no Brasil, porque depois da eleição teve lá essa disputa de ver quem é que ia dar as cartas no parlamento e se elegeram 2 presidentes para a Assembleia Nacional, sendo que a presidenta Xiomara tomou a decisão muito acertada de enfrentar essa primeira disputa e de trazer o presidente, como tinha sido pactuado com as forças que participaram da eleição, o presidente de fato, né, que seria aquele que realmente teria a legitimidade. Então, quem passou a faixa presidencial para ela, dos 2 candidatos ali, foi aquele que a presidenta reconhece, que todos reconheceram, pelo menos até agora, onde eu tenho acompanhado, como, de fato, presidente da Assembleia legítimo para poder viabilizar os compromissos que foram assumidos. E, assim, aqui na América Latina, de um modo geral, e no Brasil, isso acontece. Não adianta você ganhar o executivo se o legislativo vai passar a ser o grande representante das forças do atraso. Foi isso que se tentou. Ainda é um pouco mais grave lá, porque para além das forças políticas do atraso, existe, como eu já falei agora, uma infiltração dos interesses do crime organizado, do narcotráfico, mas que a presidenta foi muito firme ali e enfrentou essa primeira disputa e ela está ali, no que eu considero a atitude mais correta a fazer, garantindo ali uma primeira vitória, o que não significa que, do ponto de vista legislativo, a vida vai ser fácil. Não vai ser fácil, não tem uma maioria que dê tranquilidade, mas eu acho que com a mobilização popular que deu para sentir que tinha ali no estádio e nas ruas, não foi só o que a gente viu dentro do estádio, a gente viu as ruas mobilizadas, as pessoas ali comprometidas. Então eu acho que isso também é uma lição para a gente, mobilização popular, né, organização de base, para poder empurrar o governo na direção de promover as mudanças que foram pactuadas por ela lá. Eu sempre estou fazendo esse paralelo aqui com a gente, tem muita coisa para fazer aqui e sem base parlamentar a gente não consegue fazer, não. Com certeza, e falando em a gente reverberar por toda a América Latina, queria saber qual o recado ou o simbolismo da eleição e posse de Xiomara, considerando que é uma mulher, salvo engano, 3ª ou 4ª da América Central e 13ª presidenta mulher da América Latina ter vencido, e esta onda que estamos vendo de partidos progressistas mais à esquerda vencendo presidências em países importantes. A gente pode ter aí uma esperança de mudança na sua avaliação, deputado? Eu tenho uma esperança, sim, eu acho que a gente pode ter, também por uma outra razão, né? Além de uma mulher, de todo o simbolismo de você ter uma mulher ocupando pela primeira vez a presidência de Honduras, você tem esse movimento de uma esquerda que dialoga com os desafios do presente, assim, enxergando toda a contribuição, né, das forças, das disputas que tiveram no passado, mas entendendo que é preciso também a gente pensar como esquerda, me considero um político de esquerda, da esquerda brasileira, que a gente precisa também se reinventar um pouco, né? Então a posse ela foi interessante por isso, porque a presidente, primeiro, estava ali um componente muito forte da esquerda latino-americana, mas ao mesmo tempo ali um distanciamento de certos setores
que, apesar de ocuparem o nosso campo, ali também não tem representado avanços efetivos. Então, o que eu entendo é que ali em Honduras a gente pode ver surgir uma coisa que também nos enche de esperança, não só lá, mas, por exemplo, no Chile, que é uma esquerda mais sintonizada com os desafios do terceiro milênio, né? Então, assim, como é que a gente se situa? Como é que a esquerda vai se situar? Eu acho que isso é um pouco chave, né, para a gente entender a realidade, inclusive do Brasil. Eu estou sempre puxando para cá porque nós estamos num ano muito importante. Sim. E eu acho que assim, a esquerda brasileira também precisa acompanhar assim, com muita atenção o que está acontecendo lá, da mesma maneira que a gente olha, por exemplo, para Portugal, olha para a Espanha, a gente tem que olhar o que está acontecendo aqui, porque quando você vê a cara do povo, eles são muito parecidos com a gente. Né? Eu me identifiquei muito, né, olhando lá para os hondurenhos, né, falando, pô, é muito parecido. Então, eu acho que eu acho que o que vier de lá pode ser também inspirador para a gente. Então, estamos na torcida para que seja um governo que enfrente, por exemplo, as pautas conservadoras de costumes. Lá você tem assim, um espectro de conservadorismo enorme da sociedade e, no entanto, a presidenta Silmara já se comprometeu, por exemplo, a debater a união entre pessoas do mesmo sexo, que lá assim, é uma coisa muito mais complexa do que, por exemplo, discutir isso no Brasil de hoje. E olha que o Brasil de hoje está do jeito que a gente sabe. Deputado, o senhor é membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, dessa comitiva que foi a posse da presidenta Silmara em Honduras. Existia a expectativa de uma comissão também se deslocar até El Salvador em visita a Wanda Pinhato? Foi feito, não foi? O que o senhor pode falar para a gente? Olha, é importante dizer que nós temos lá em El Salvador uma brasileira que foi primeira-dama do país de El Salvador, de um governo de esquerda, que ocupou um espaço político de muita construção de políticas, né? Nós temos lá a Cidade da Mulher e várias políticas importantes de inclusão. Eu acho que a realidade de El Salvador é muito pertinho de Honduras, El Salvador. Então, a realidade um pouco desse contexto do que a gente vem falando sobre desigualdade, violência, infiltração do crime organizado e conservadorismo também é muito presente. E lá, tendo esse contexto da guerra que teve, né, de libertação, das guerrilhas e da chegada ao poder desse movimento aí lá pelo 2009. Então, assim, ela teve um espaço importante, nós estivemos com ela, conversamos, dialogamos. Nesse momento ela está enfrentando um processo judicial que foge das regras, inclusive do direito salvadorenho. Ela está detida em prisão domiciliar há 3 anos e 8 meses, sem nenhum tipo de justificativa. E uma das razões do nosso deslocamento foi justamente dialogar com as autoridades para entender por que isso está acontecendo, por que os direitos de uma brasileira, né, estão sendo negados lá, e acompanhar essa realidade toda, nos solidarizar com ela, nos solidarizar com o momento que ela está vivendo e dizer que o Brasil está atento à situação dos brasileiros fora do país. Isso é uma coisa absolutamente corriqueira, qualquer país defende os seus nacionais, e a Câmara dos Deputados. E nós estivemos lá em El Salvador justamente para deixar bem registrado, de maneira institucional, lá para os poderes constituídos, que o Brasil está acompanhando com muita atenção e que nós estaremos aí também até a solução final dessa questão, acompanhando de maneira bastante atenta e que esperamos um resultado positivo. Não existe justificativa para uma prisão tão longa, né? São 3 anos e 8 meses, isso aí é injustificável, então nós estivemos lá também para deixar clara a posição do Parlamento brasileiro. Muito bom. E com isso, quero agradecer demais a participação do deputado federal Camilo Capiberibe, deputado pelo PSB do Amapá e membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e vice-líder da minoria, comentando, portanto, contando, né, para todos nós como foi a posse de Silmara Castro em Honduras. Obrigada, deputado. Até uma próxima. Eu que agradeço. Estou aqui sempre à disposição. Abraço, deputado.